Olá a todos que nos veem agora nesse momento, através da TV Caminho Livre e também a outros que irão assistir em outros canais, também nossas publicações feitas aqui no canal do amigo e do irmão PC, né? Canal apologético, também amigos do Facebook, amigos ex-adventistas, amigos também adventistas, outros mais que estão aí tirando suas dúvidas conosco na medida do possível. Então nós vamos ver aqui um texto hoje que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, assim como eu também no meu tempo de Adventista, nos meus mais de 22 anos que eu estive na linha de frente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ela usa e que eu usava, claro, né, como sendo uma criptonita para os protestantes, né, para as igrejas evangélicas. Eu vou aqui especificar as igrejas evangélicas tradicionais, as igrejas evangélicas protestantes que pregam, né, o verdadeiro evangelho da graça de Cristo e que mostram e que tentam mostrar, convencer, claro, os adventistas e outros mais, de que não há mais necessidade de guardar a lei de Moisés ou a lei de Deus, que nós vamos ver mais na frente esses detalhes do que é essa lei aqui e esses mandamentos também que ali são falados nos 10 mandamentos. Pois bem, meus amigos, vamos agora para São Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu gostaria que vocês acompanhassem conosco a leitura. Vai ter muitos textos intercalados, né, que nós vamos ler também, na medida do possível aqui. E eu já fazia um tempo que não publicava alguns vídeos aqui, já era para eu ter publicado, mas muitas atividades profissionais, muitos imprevistos também, alguns problemas que têm surgido no âmbito tanto do nosso trabalho diretamente como indiretamente, e também no âmbito pessoal. Por exemplo, já faz mais de 2 semanas, acho quase uns 20 dias, que eu estou com terçol, né? Apareceu em um pontinho do olho, depois apareceu em outro ponto, né? E estava sempre o olho vermelho, e eu trabalho num ambiente insalubre e fica mais difícil de debelar, né, essa infecção. E meio que deu uma melhoradinha já essa semana, e eu estou aqui para fazendo esse vídeo, né, para ser publicado aí, que vocês estão vendo agora, né? Pois bem, então vamos ler agora São Mateus 5, 17 ao 19. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Vamos parar por aqui, né? Primeiro vamos ver, pessoal, uma contextualização de Mateus capítulo 5. Aqui é uma continuação que Jesus está fazendo do seu discurso no Sermão do Monte. Então lá ele começou falando sobre as bem-aventuranças, né? Mateus capítulo 5, lá para as multidões, subiu ao monte e começou a falar sobre as bem-aventuranças, e aqui no capítulo 6, capítulo 7, vai longe aqui, o discurso do Sermão do Monte e da Montanha, né? Bem conhecido aí pelo mundo todo, cristão, evangélico e religioso. Pois bem, então aqui Jesus fala sobre a lei e os profetas. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia usa, não somente ela, mas suas subdivisões, né? Tem a Igreja Clássica Adventista, tradicional, e tem muitas outras subdivisões, que são oficialmente igrejas também, que se dizem que guardam a lei, que dizem que guardam o sábado, né? Então, usam esse texto aqui como sendo uma prova de que é para guardar a lei, né? E dentro da lei, o sábado, né? E vamos ver aqui se está falando realmente dos 10 mandamentos. Vamos analisar o que é que o texto diz e o que é que o texto não diz. Primeiro vamos ver o seguinte: Jesus ele veio cumprir a lei e os profetas. Ele não veio só cumprir a lei. Isso é uma omissão muito maléfica, proposital, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz. Ele veio cumprir a lei, a lei e os profetas, aí dá ênfase só na lei.
tem que dar ênfase que ele veio cumprir os profetas também. Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Nós vamos já entender que divisão é essa, lei, profetas e mais também salmos, né? Para a gente ver o quanto está equivocada a interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha, pessoal, sinceramente, com toda a honestidade do mundo, com toda a sinceridade, eu nunca imaginava, quando eu era Adventista do Sétimo Dia lá dentro, né, ativo, meus mais de 22 anos na linha de frente, pregador, lá em Natal preguei em todas as igrejas da minha época lá, igrejas do interior também, até em outros estados, defendia ferrenhamente as doutrinas, de Ellen White, que hoje eu chamo doutrinas whiteanas, não somente eu, mas muitos outros aí que estudam bem a Bíblia e que compreenderam as verdades correlatas relacionadas ao Evangelho da Graça, que contrapõem aos princípios whiteanos, Então, eu nunca imaginava que tinha tanto erro, mas tanto erro na Igreja Adventista do Sétimo Dia, tanto. Quando eu saí de lá, eu até pensava que eram só por causa daqueles erros, o sábado, dizer que o sábado, Ellen White diz que o sábado é o selo de Deus, dizer mais algumas outras coisas absurdas sobre saúde, é um outro tema que depois a gente vai ver aqui no outro vídeo, algumas coisas que não tem nada a ver na ciência médica. Mas não, ao passar dos anos, eu demorei ainda mais de 13 anos para me desligar completamente da Igreja Adventista, e eu fui vendo mais muitas coisas, absurdos, aberrações whiteanas e interpretações completamente fora do seu contexto equivocadas. Então analise comigo de uma forma honesta, pessoal. Não estou aqui para atacar ninguém, eu vou atacar a mentira, atacar o erro, com o objetivo de que você seja convencido pelo Espírito Santo, que age em mim agora, pela graça de Deus, para que você seja esclarecido e cresça na verdadeira fé e na verdadeira salvação em Cristo Jesus. Então aqui não está dizendo que Jesus veio cumprir só a lei, ele veio cumprir a lei e os profetas. E nem está mandando, Jesus não mandou em ponto nenhum aqui, em momento nenhum, a gente cumprir a lei. E não mandou em parte nenhuma na Bíblia, cumpram a lei que eu vim cumprir. Ele nunca disse isso. O ponto quando ele fala lá sobre os mandamentos, ali é uma outra coisa totalmente fora, não tem nada a ver aqueles mandamentos que Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quando nós fizermos essa exegese, a interpretação correta aqui, que vocês vão entender bem, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz realmente às igrejas. Então, se você está com o coração aberto para entender, sem preconceito, sem discriminação, sem querer compelir para um debate, só para discussão sobre lei, que às vezes é em vão, não leva a nada, aí fica difícil. Se você não tiver esse objetivo, fica mais fácil, Fica fácil, fica propício o terreno do seu coração, da sua mente, para o Espírito Santo. Mas que Deus nos ajude aqui. Então, a lei que fala aqui, a lei e os profetas, não tem nada a ver exclusivamente com os 10 mandamentos, principalmente a questão da lei. Então, a gente já pode aqui até deduzir, Jesus não mandou aqui ninguém guardar lei e nem profetas. Ok? Vamos ver o que é essa lei aqui. Essa lei, ela é eterna? Essa lei, ela vai durar até enquanto o céu e a terra existirem? Um outro ponto aqui importante, vejam só. Até que o céu e a terra passem. Versículo 18, Jesus disse, até que o céu e a terra passem. O céu e a terra vão passar. Então, ainda que essa lei não tivesse passado, que nós vamos mostrar que essa lei ela passou, ela foi abolida, foi cumprida em Jesus Cristo, a lei e os profetas, ainda que não tivesse sido, mas ela iria passar um dia. Então veja só aquilo que Ellen White diz, olha. O que é que ela diz? Que a lei de Deus dos 10 mandamentos, ela é eterna. Vai existir até lá no céu. Ora, a Bíblia diz que, na nova terra, A Bíblia diz que
a lei foi feita para os transgressores. Ela foi acrescentada por causa da transgressão, por causa dos transgressores. Como é que vai ter lei lá no céu? Não tinha essa lei também de 10 mandamentos. Nós vamos ler aqui alguns textos, vamos confirmar quando surgiu realmente essa lei e vamos analisar justamente o fim dela aqui. Então, no versículo 18 é bem claro que o céu e a terra vão passar. Em Mateus capítulo 24, vamos ver aí Mateus 24, versículo 35. Mateus 24, 35. Olha lá. Acompanhe comigo, vão acompanhando aí, ó. Jesus disse assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, se o céu e a terra vão passar, então a lei vai passar também. Ok? Só nesse contexto aí, eu tô trazendo aqui para um contexto, para uma outra dimensão, de que se a lei essa lei aqui estivesse valendo, que vamos ver agora que não está mais, nem os profetas também, porque já se cumpriu também as profecias relacionadas a Cristo, elas já se cumpriram. Então vamos ver aqui mais um texto, só para corroborar bem fundamentado aqui a nossa explanação. Apocalipse 21, versículo 1, bota abaixo o argumento de que a lei é eterna, porque a igreja adventista quer dizer que o céu e a terra nunca vão passar, e a lei também não vai passar, porque enquanto existir o céu e a terra vai existir a lei. Bom, se fosse por isso, um dia, em breve, daqui a alguns anos, não sei exatamente quando, nós não sabemos, mas quando tiver o fim de todas as coisas, desse estado de coisas aqui, de céu e de terra que foram contaminados pelo pecado, a lei iria deixar de existir, não é verdade? Então, Apocalipse 21, versículo 1, confirma mais ainda esse nosso ensino. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Confirma que o céu e a terra, eles hão de passar. Confirma o que Jesus Cristo disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, em Mateus capítulo 5, versículo 17, 18 e 19, nós já começamos a entender algumas coisas que o texto não diz. O texto não diz, repito, que Jesus Cristo mandou a cumprir a lei, nem diz lá em canto nenhum da Bíblia, muito menos mandou cumprir, nós cumprimos os profetas, nem está dizendo aqui que a lei é eterna, pelo contrário, diz que a lei tem uma duração, sim, ela tem uma duração, mas o texto fala justamente aqui, que vejam só, vamos ler novamente aqui, certo? Porque vamos deixar bem mastigadozinho aqui, porque nós temos aqui outros textos também para corroborar com essa explicação, mais ainda para confirmar, ficar mais claro do que o sol ao meio-dia. Mateus capítulo 5, versículo 17 e o 18, especificamente aqui o versículo 18, novamente. Não penseis que vim revogar a lei, os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Esse até aqui é um delimitador, é um limite de tempo. Se eu trabalho até as 22h20, então meu trabalho cessou ali às 22h20, 22h20. Se alguém trabalha até às 12h30, acabou o trabalho dele ali, depois não está trabalhando mais, até 12h30 só. Então esse até é um delimitador de tempo. Então, até que tudo se cumpra, ou seja, a lei
não iria passar até que tudo se cumpra. E é bom a gente voltarmos à contextualização aqui de Mateus, capítulo 5, né? Porque o versículo 19, quando fala violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, aqui Jesus está fazendo uma referência ao seu contexto de todos os seus mandamentos que ele está falando ali em Mateus capítulo 5. Ok? Que nós vamos ver, vamos entender, vai ter um outro vídeo sobre isso, que os mandamentos de Deus, ou os mandamentos de Cristo, da nova aliança, são muitos que estão na Bíblia. Paulo, por exemplo, ele trouxe mandamentos novos. Paulo, quando disse referente ao mandamento honra teu pai e tua mãe, Paulo acrescentou que os pais não provoquem os vossos filhos, os seus filhos, a ira. E isso é um mandamento do Senhor, né? Orai sem cessar, é um mandamento do Senhor. Não vos deixeis, não deixei de vos congregar, como é costume de alguns, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. É um mandamento do Senhor, né? São muitos os mandamentos do Senhor. Então isso de Ellen White querer restringir, né, querer colocar mandamentos de Deus como sendo os 10 mandamentos apenas, isso é uma coisa muito simplória, pessoal. Muito simplória, é muito básica, é falta de conhecimento bíblico. Não era de se esperar grande coisa, né? De Ellen White, uma mulher que foi plagiadora, uma falsa profetisa, disse tantos absurdos de coisas dentro da medicina que depois eu vou abordar num outro tema, num outro vídeo, sobre o estudo de alimentação, restrição alimentares, para mostrar os erros grotescos, né, que Ellen fez, afirmou em relação a várias doenças, né, em relação ao regime alimentar, né? Então não é de se esperar que uma pessoa dessa não tenha realmente aprofundamento na Bíblia. A gente não pode esperar mais do que isso, né? Um aprofundamento maior dela. Então vamos analisando aqui mais esse ponto, né? Que está bem claro aqui. Até que tudo se cumpra. Quando foi que tudo se cumpriu? Quando foi que a lei e os profetas, tudo que está nela se cumpriu? Aí para isso nós precisamos entender o que é a lei. Vamos ver aqui mais outro detalhe de uma outra heresia. E não me leve a mal, adventistas que me ouvem agora, mas a gente tem que ser claro, né? Tem que ser objetivo. Heresia, dizer que a lei de Deus é exclusivamente os 10 mandamentos. E ainda mais dizer que a lei, né? No Antigo Testamento, ele era dividida em lei moral e lei cerimonial, basicamente, né? Tinha lei civil e tal, e os 10 mandamentos estavam do lado da lei moral, e lei cerimonial, de sacrifício de cordeiro e outras coisas, e não existe isso, pessoal, não existe. Vamos corroborar aqui bem direitinho nesse raciocínio, para nós entendermos mais esse erro, essa heresia, né, que Ellen White diz, né, referente à lei moral de Deus ser 10 mandamentos. De forma alguma, não existe nem na Bíblia essa divisão, não existe. Procura aí no computador, bote lá, lei moral de Deus. Não vai achar em canto nenhum. Procure, parece que são 13 traduções da Bíblia em português, né? Coloque lá lei cerimonial. Não vai aparecer nenhum versículo falando lei cerimonial. Eu sei que didaticamente algumas igrejas, né, entre elas a adventista, faz essa divisão, mas oficialmente não existe essa divisão de lei moral e lei cerimonial. A lei é um todo só. Se não, vejamos. Vamos lá. Antes da gente analisar aqui, até que tudo se cumpra, darmos o nosso complemento. Vamos ler Malaquias capítulo 4, versículo 4. Malaquias 4, versículo 4. Vamos lá. O que é que diz aqui? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Está falando da lei de Moisés. Essa lei de Moisés foi dada, foi prescrita no Monte Horebe.
Lá no Sinai, foi onde Deus deu o quê? Os 10 mandamentos. Lá foi onde Deus fez o pacto da antiga aliança com o povo de Israel. Isso está bem claro, pessoal. Olha, volto a afirmar aqui, está mais claro do que o sol ao meio-dia, sem nuvem, sem nada. É só você colocar o seu orgulhozinho de adventista de lado, que eu também tinha, queria defender só a instituição, né, que é a igreja remanescente, e tudo quem diz isso é Ellen White. Hoje em dia a igreja adventista tem um discurso fajuto, um discurso desonesto consigo mesmo, com seus membros, né? Muitas coisas são pregadas na igreja adventista que vêm exclusivamente de Ellen White, e ela não diz mais que é de Ellen White. Não diz. E um dado, pessoal, muito importante, né, que eu até estava um debate aí com uns 2 adventistas aqui no canal do YouTube. Às vezes quando é um debate proveitoso, sem partir para coisas pessoais, eu vou em frente, né, na medida do possível. E eles estavam falando sobre o crescimento da igreja adventista sétimo dia. Meu Deus do céu, isso não é prova de nada. 2 fatores aqui, ó. Primeiro, o comunismo cresce, o homossexualismo cresce, o ateísmo cresce demais. Quantos milhões aí? Mais de 100 milhões, 150 milhões, estatisticamente, oficialmente, né, no mundo tem de ateus, né? Então só crescendo. O catolicismo, o espiritismo, o islamismo está crescendo aí, está entrando, tem nos Estados Unidos hoje milhões e milhões de islãs, no Brasil também já tem aí centenas de milhares, né? Isso não é prova de nada, isso de crescer, né? E outra coisa é o seguinte, existe um dado estatístico que eu posso comprovar, né? Se quem quiser depois eu passei para vocês, que em aproximadamente no máximo 3 anos, 4 anos, todos os que se batizam na igreja adventista sétimo dia, 49% saem. 49%. Então vamos colocar que seja 100 mil pessoas. Até 3 anos, 49 mil vai estar fora. E se a igreja segurasse mesmo o taco de Ellen White, dizendo que é o dom de profecia, que o que ela disse está certo, foi inspirado e tal, porque é uma verdadeira confusão lá dentro. Estou abrindo esse parêntese aqui, mas vou voltar, certo? Aí aqui não ficava quase ninguém, certo? Porque muitos estão lá inocentes, são servos de Deus, tementes a Deus, vivem de acordo com o que conhecem no erro lá, não estão se baseando na salvação pela lei, nem pela guarda do sábado, estão crendo verdadeiramente em Jesus e são pessoas de Deus eleitas lá dentro que um dia podem ser usadas por Deus para esclarecer muitos lá dentro e saírem também, ou saírem também de lá e fazer esse trabalho como eu estou fazendo agora. Eu demorei a sair, viu, pessoal? Foi demorado, viu? Demorado, passei 13 anos ainda para me desligar completamente, foi uma luta. Tem aí meus testemunhos aí com meu filho Everton Vinícius, né? É muito interessante. Mas aqui, versículo 4, capítulo 4 de Malaquias. Aqui é um papo bem aberto, certo? Às vezes a gente fala que Deus inspira aqui na hora, vem uma lembrança aqui na hora de alguma coisa, como eu estou falando aqui, ok? Então vamos concluindo aqui o nosso, desse mais ou menos 30 e poucos minutos aqui de estudo da palavra de Deus, né? Então, aqui fala que a lei de Moisés, Deus prescreveu em Horebe para todo Israel, ok? A saber, estatutos e juízos. Agora, abram aí, Deuteronômio capítulo 5, quando foi que começou a existir a lei dos 10 mandamentos e também esses estatutos e juízos que estão dentro da lei, a Torá, que a gente vai confirmar também essa lei, que não é só 10 mandamentos, mas é o Torá, que dentro dessa Torá está os 10 mandamentos, ok? Então, quando a Bíblia fala em lei de Moisés, lei do Senhor e lei, é uma coisa só, é um todo só, é indivisível. Não se pode dividir essa lei moral e cerimonial, não tem essa divisão, não existe. Isso é balela, é papo para boi dormir, né? Eu acho que nem o boi dorme mais com um papo desse. Eu tenho certeza, aliás. Mas vamos lá, Deuteronômio capítulo 5.
Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 ao 3. Olha só como é claro aqui. Sim, antes vamos ler Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. Eu abri no 4 aqui e me lembrei agora de um versículo, né? Vamos analisar aqui. Deuteronômio 4, versículo 13. Diz assim: então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu. Olha lá, olha o que está falando, que falou lá em Malaquias 4:4, né? Que Deus ele prescreveu, né, a sua aliança, ele prescreveu a lei de Moisés em Horebe. Então aqui já está tudo conectado, tudo relacionado, ó. Até algumas palavras. Que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então essa aliança que Deus fez com o povo de Israel foi exclusivamente com o povo de Israel e foi exclusivamente na prescrição dos 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra por Deus. E um outro texto agora que eu me lembrei aqui, depois a gente vai ver, certo? Que em Êxodo, aqui nós estamos vendo Deuteronômio, que foi depois que foi quebrada as primeiras tábuas da lei, né? Aqui já são as segundas tábuas da lei, que houve mudança do motivo pela guarda do sábado para o povo de Israel. Houve mudança, né? Houve mudança sim. A razão para Israel guardar o sábado, né, é porque fostes escravos na terra do Egito, né? Em Deuteronômio capítulo 5. Mas vamos ler aqui, versículo 1. Deuteronômio capítulo 5, versículo 1. Já sabendo, vimos ali em 4:13 que há um pacto que Deus fez com Israel, uma aliança, que foi a primeira aliança, o que a gente chama hoje de antiga aliança, biblicamente, né? Porque Cristo disse em Mateus 26, versículo 28, que ele veio derramar o seu sangue, o sangue da nova aliança. Esse sangue foi derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então está bem claro que existe uma nova aliança. 2 Coríntios capítulo 3, depois vocês leiam, também um assunto para um outro vídeo, né? Mais detalhado sobre a antiga e nova aliança. Lá diz que o ministério da morte, da aliança, do pacto que Deus fez nas tábuas de pedra, era o ministério da morte, que nós não estamos mais debaixo desse ministério das tábuas de pedra, nós estamos debaixo sim do Espírito, do ministério do Espírito, que é da nova aliança de Cristo que foi feita na cruz do Calvário, ok? Aqui só para dar uma situada bem, mas vamos lá, quando foi começada essa lei aqui? Deuteronômio 5, versículo 1 ao 3, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Olha, bem relacionado lá com o que diz lá em Malaquias. Vou até deixar aberto aqui, né, que eu fechei, mas deixa eu voltar aqui rapidamente. Malaquias 4, versículo 4. Malaquias 4, versículo 4, deixa bem claro aqui: estatutos estatutos e juízos para todo Israel que Deus prescreveu em Horebe. Olha como está bem claro aqui, pessoal. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco. Olha só, não foi com nossos pais, não foi com Abraão. Deus não fez essa aliança, dessa lei aqui dos 10 mandamentos, nem de guarda do sábado, que é um sinal, né, do povo de Israel com Deus. Ele não fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José. Não fez. Não fez com os nossos pais, diz Moisés. Moisés está afirmando aqui. E sim conosco, hoje, nós, os que aqui estamos vivos. Então essa aliança foi feita dali para frente, foi no deserto, em Horebe, no Monte Sinai. Está bem claro. Então essa lei, chamada Lei de Moisés, é a mesma coisa que foi dada aqui em Horebe, né, lá em Malaquias 4, versículo 4, é a mesma coisa que a lei de Deus. É a mesma coisa que a lei de Deus, pessoal. Então, essa lei, ela não contém só os 10 mandamentos, as 2 tábuas, que foi as tábuas do pacto, né, que Deus fez com Israel. Essa lei, ela contém estatutos e juízos, que envolve aí um bocado de coisas, de mandamentos cerimoniais, né, civis e tal, etc. Mas ela é um todo só.
Essa lei, a Torá, ela é um todo só, que muitos chamam Pentateuco também, né? Relacionado aos 5 primeiros livros da Bíblia, a lei ou a Torá. Agora vamos para Lucas capítulo 2, versículo 21. Vamos analisar esse texto para confirmar esse nosso raciocínio e a gente entrar na finalização até que tudo se cumpra. Lucas capítulo 2, versículo 21 até o versículo 27. Vamos ler estes versículos aqui. Acompanhe comigo, ó, tudo que eu estou falando aqui, certo? É baseado no contexto, no texto, contexto, textos, passagens bíblicas interligadas. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então a gente começa a ver, ó, Jesus ele veio cumprir a lei. Então ele foi circuncidado, porque a circuncisão estava na lei. Essa circuncisão, esse mandamento de circuncisão estava na lei dos 10 mandamentos, ou no decálogo, né? Porque essa palavra lei dos 10 mandamentos nem existe na Bíblia. Não está, pessoal. Mas Jesus veio cumprir, cumpriu a circuncisão. É um argumento fraquíssimo isso daí de usar. Ele veio cumprir a lei como se a lei fosse 10 mandamentos. Não tem nenhuma passagem que se refira exclusivamente à lei como sendo 10 mandamentos. Quando Paulo fala sobre lei, quando Tiago fala sobre lei, que cita até alguns mandamentos: adulterarás, não matarás. Quando Jesus também fala, ele fala sobre alguns mandamentos da lei, sim, das tábuas da lei. Mas a lei, ela é abrangente. Quando fala sobre lei, por exemplo, maldito todo aquele que está debaixo da lei, é debaixo da Torá, é debaixo dela para cumprir tudo que está escrito nela. Tudo, não era só os 10 mandamentos. Quer ver? Vamos confirmar aqui o nosso raciocínio. Passados 8 dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, veja só, lá em Malaquias 4:4 fala a lei de Moisés, o meu servo, Deus falando, Malaquias 4:4. Já vimos que é mesmo os estatutos de juízo lá em Deuteronômio capítulo 5, Então mostrando que ali era a lei de Deus ou a lei, ok? Então são a mesma coisa. Aí no versículo, vamos terminar o versículo 22, vamos para o 23. Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Então levaram Jesus para Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito onde? Na lei do Senhor. Versículo 23 diz que é a lei do Senhor. Mas no versículo 22 diz que é a lei de Moisés, mostrando que lei de Moisés e lei do Senhor são a mesma coisa. E ainda diz mais assim no versículo 24: para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Segundo o que está escrito na referida lei, versículo 24, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então no versículo 22 fala lei de Moisés. No versículo 23 fala lei do Senhor, e no versículo 24 fala lei. Então Jesus estava cumprindo a lei. Ele foi circuncidado, foi apresentado ao templo. Jesus ele também participou das festas de Lua Novas, de Páscoa, de todos esses rituais que a Igreja Adventista chama de cerimonial, fala. Em certo sentido tem uma cerimonialidade ali, e é mesmo, mas não existe essa divisão, lei cerimonial e lei moral, para dizer que a cerimonial passou e ficou a moral. Não, a lei ela passou toda, a Torá passou cerimonial, moral toda, e estamos debaixo de uma nova lei, que é a lei de Cristo, que é um tema para um outro debate quando eu for falar sobre a nova aliança, um outro estudo aqui, outra análise bíblica do assunto. Mas vejam aqui no versículo 27 também, de Lucas capítulo 2. Vejam comigo, Lucas capítulo 2, versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Então aí tem
cântico, né, de Simeão aqui. Então, versículo 27, né, os pais, né, Maria e José, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Onde é que tem nos 10 mandamentos alguma coisa ordenando fazer com Jesus? Às vezes é um pouco de... A gente precisa, né? Não vou nem fazer um atentado aqui contra a inteligência das pessoas, não. Se bem que algumas realmente têm uma dificuldade em raciocinar, né? Outras não querem, às vezes por orgulho não querem admitir. Mas precisamos sim ter uma ajudinha, né, que eu também precisei para alguém ir abrindo nossos olhos, o Espírito Santo ir trabalhando para a gente ver que essa lei aqui não tem nada a ver com 10 mandamentos, exclusivamente não. Volto a dizer, a lei, a Torá, dentro dela está os 10 mandamentos e o total de preceitos e regras e mandamentos que formam a Torá são 613 leis, estatutos e juízos, que, resumidos, formam a palavra lei, ou lei de Moisés, ou lei do Senhor. E se for chamado de lei de Deus, também é a mesma coisa que lei de Torá e lei de Moisés, que a gente já viu aqui. Que essa lei ela começou a ser dada lá no deserto, em Deuteronômio capítulo 5. Está mais claro, pessoal, do que a luz do sol ao meio-dia, né? Então vamos analisar aqui alguns outros textos. Vamos ver João capítulo 7, versículo 19. João capítulo 7, versículo 19. Eu estou aqui fazendo esse vídeo já no fim do dia, né? Aqui desta sexta-feira, esse mês de julho. Acho que hoje já é dia 16 de julho, né? 2021, final do expediente aqui. Então, São João capítulo 7, versículo 19. Vamos lá. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Bom, só para confirmar mais do que já está confirmado, né? Se é que eu posso usar essa redundância. Então, Moisés que vos deu a lei, certo? Então, Jesus ele está justamente repreendendo aqui no versículo 20, ele ainda diz, os fariseus, os hipócritas lá disseram, respondeu a multidão, tens demônio, quem é que procura matar-te, né? Hipócritas, né? Pois bem, Jesus afirmou que eles estavam querendo matá-lo. Transgressão do 6º mandamento. Quem foi que deu esse mandamento? Moisés. Quem foi que deu esse mandamento mesmo? Foi Deus. Quem foi que deu a lei? Não vos deu Moisés a lei? Moisés. Lei de Deus, lei de Moisés, lei do Senhor e lei é a mesma coisa. Tem muitos outros textos, mas não vamos nos delongar muito, porque quem não entender isso daqui é porque não quer entender mesmo. Não quer entender. Querer dizer que lei moral, lei de Deus, é a lei moral só dos 10 mandamentos, não tem... Só no sonho, nos delírios, né, nos devaneios da carochinha Ellen White, somente, pessoal, porque isso é tudo tirado de lá, tudo. Eu fui adventista durante muitos anos, passei 35 anos frequentando a igreja adventista, eu sei que tudo isso veio de lá, e eu tenho os textos tudinho disso daí também, né? Mas, mesmo sem mostrar esses textos dela aqui, a gente já vê que esses argumentos já vão abaixo, né? Porque a gente está mostrando na Bíblia como está, como realmente está escrito. E vamos lá agora, Romanos, capítulo 10, versículo 4, para depois a gente ler o cumprimento da lei, né, que Jesus veio fazer, não somente da lei, mas dos profetas. Vamos lá, para a gente fazer aqui o nosso desfecho, a nossa conclusão. Romanos 10, versículo 4. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim aqui é objetivo, né? Telos no grego. Então o objetivo da lei, de qual lei? A Torá, pessoal. A Torá. Aí vão dizer, os 10 mandamentos também, mas está dentro a Torá toda. Por quê? Porque o cordeirinho que era sacrificado, o objetivo era
para mostrar, revelar Cristo. Então, o fim da lei é Cristo, a guarda do sábado, o descanso do sábado. Qual o significado? Tem meu vídeo aí, vejam aí quem não viu, né? O descanso sabático aponta para Cristo. O fim da lei é Cristo, o fim do sábado é Cristo. Ele é o nosso verdadeiro descanso. Não existe isso de descansar fisicamente, né, como sendo uma bênção espiritual, de forma alguma. O verdadeiro descanso, como diz lá em Hebreus capítulo 4, é pela fé. Por quê? Porque os antigos, o povo de Israel, eles caíram na desobediência. Eles não aceitaram a Cristo, culminaram rejeitando o Messias e não vivenciaram a amplitude do descanso da lei, da guarda do sábado, pela fé em Jesus Cristo, porque Jesus disse: vinde a mim todos que estás cansados e eu vos aliviarei. Então ele é o nosso verdadeiro descanso, ele é o descanso das nossas obras. Pessoal, aqui dá um sermão. Nós não temos tempo para isso, para não ficar o vídeo muito longo. Pois bem, então o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aqui é a justificação pela fé, nós somos justos, justificados pela fé. Então o objetivo da lei, da Torá, é levar até Cristo, para que todo pecador reconheça em Cristo o seu pecado e a sua impossibilidade total de cumprir a lei, porque quem é que cumpre? Às vezes eu pergunto a algum adventista dizendo para guardar a lei, guardar sábado, eu digo: você cumpre a lei? Você cumpre o sábado como Ellen White manda, né? Você lê aí, você é adventista, se você tiver, né? Porque quase nenhum tem, né? Mas eu tinha muitos livros de Ellen White do Tal Espírito e Profecia. Lá, volume Testemunhos Seletos, volume 3. Eu já tenho vários ainda. Alguns eu já coloquei fora, mas era até para eu ter ficado, para ficar confirmando aqui e tal, mas eu vou pegando os PDFs e tal, mas eu tenho ainda vários, né? E Ellen White, lá no Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 2, ela fala a maneira correta de guardar o sábado. Quero ver qual é o adventista que guarda. Eu tentava, não pode nem pensar, né, em dinheiro, em pagamento, porque se pensar em dia de sábado é pecado. Aí vai ser interessante. Os caras querem passar 24 horas um dia de sábado, né, o 7º dia, conforme dizem, sem pecar, e pecam nos outros dias. Né? É tanta contradição, meu Deus, tanta contradição. E quem é que não peca, né? Aí você guarda a lei. Você guarda a lei. Depois nós temos outro vídeo, é tanto tema, pessoal, que Deus me abençoe para que eu possa remir mais o tempo, né? E no meu dia a dia poder chegar mais para fazer aqui alguns vídeos, para publicar aqui junto do amigo PC, né? Que também tenho aprendido muito com ele, e muitos ex-adventistas aí que interagem também com a gente. Então o fim da lei é Cristo. Então Jesus ele veio cumprir a lei se acabou em Cristo, a Torá se acabou em Cristo, a partir de Cristo, e principalmente da cruz, né, no momento ali da morte de Cristo, até a sua ascensão, e o livro de Atos dos Apóstolos ali houve uma transição, uma mudança da antiga aliança para a nova aliança. É incrível isso. Vamos ler Gálatas 3, versículo 19 também. Gálatas 3, 19. É tanto assunto, pessoal, tanto assunto maravilhoso, né? E eu sei que o que eu pretendia falar não vai dar para falar, tudo. E também algumas coisas que eu nem pretendia falar, eu terminei falando aqui, né? Mas Deus proverá. O Espírito, nós estamos no ministério do Espírito mais plenamente e Ele está nos guiando. 3:19. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Qual foi, pois, a razão de ser da lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. Então a lei aqui está falando, né, que essa lei ela foi acrescentada, ela foi dada por causa das transgressões, e também até que viesse o descendente.
Mesmo que a gente especifique sobre os 10 mandamentos, mas ele tem um fim também em Cristo, que é o descendente. Cristo é o descendente da promessa, a promessa, aquela promessa que Deus fez com Abraão, né? Até Jesus Cristo disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então é uma maravilha isso daí, pessoal. Então, realmente tudo se cumpre em Cristo. Aí vamos agora fazer uma perguntinha básica para a gente ler Lucas 24. Vamos ler Lucas capítulo 24, versículo 44. Antes de ler Lucas 24, versículo 44 ao 46, eu quero fazer uma perguntinha básica aqui a vocês. Certo? Uma perguntinha bem básica. Nós podemos cumprir a lei? Se nós podemos cumprir a lei, nós temos que cumprir os profetas, porque Jesus disse que veio cumprir os dois. Quando ele diz não vim revogar a lei e os profetas, vim cumprir, está falando os dois, a lei e os profetas. Quem é que pode cumprir os profetas? Cumprir os profetas é o quê? O que significa? Significa as profecias relacionadas ao Messias, desde o seu nascimento até a sua ascensão. Morte e ressurreição, tudo. Prodígios, milagres, ressurreição de mortos, sofrimento por causa da segunda morte que ele estava sofrendo, que era a separação de Deus que ele estava tendo ali, né, na angústia já do Getsemane. Quem é que pode cumprir os profetas? Não pecar. Quem é? Porque se é para cumprir a lei, tem que cumprir os profetas, porque Jesus ele veio cumprir a lei e os profetas. E até o céu e a terra não passaria até que tudo se cumpra. Lucas 24, versículo 44 a 46. Vamos ver se tudo já se cumpriu? Lucas 24, versículo 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Estava tudo escrito nos profetas do Antigo Testamento, em Isaías, em Malaquias, em Sofonias, Obadias, nos Salmos, tudo estava ali. Então o Antigo Testamento ele é dividido em lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. E abriu o entendimento dos discípulos, porque os discípulos conviveram com Jesus Cristo 3 anos e meio, mas estavam muito cegos, ainda para muita coisa, ainda envolvidos com o judaísmo, influenciados também ainda por muitos judaizantes, por muitos fariseus, E a igreja adventista, como diz, suas subdivisões e facções existentes hoje em dia, nada mais é do que um judaísmo tentando se misturar com o cristianismo. Judaísmo é uma religião, cristianismo é outra, completamente diferente. A igreja adventista quer misturar água e óleo. Está tentando e não consegue. E ao que estão tentando, estão levando esse fardo, esse jugo nas suas costas aí. Como eu levei, muitos que já saíram da igreja adventista, centenas estão saindo a cada ano. Tentavam unir judaísmo com cristianismo, antiga aliança com nova aliança. Então, pessoal, como diz aqui no versículo 45, que Deus abençoe para que lhe abra o seu entendimento também sejam abertos para compreender as Escrituras. Que importa que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos Salmos, nos profetas. Então tudo se cumpriu em Cristo. A lei se cumpriu em Cristo, então a lei passou. Os profetas se cumpriram em Cristo, então os profetas relativos às profecias de Cristo sobre o Messias também já passou. Eu me lembro agora de Paul Washer, que é um grande pregador batista, ele anda pelo mundo inteiro pregando a palavra de Deus, o Evangelho da graça, a salvação pela fé em Jesus Cristo. E uma observação aqui: quando nós somos salvos verdadeiramente pela graça, nós temos a nossa vida transformada. Nós não vivemos mais debaixo da lei, e nós não queremos mais nos justificar pela fé, pelas obras.
porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Pela fé, Gálatas 5, versículo 4. Todos aqueles que querem ser justificados pelas obras da lei, da graça já decaíram e separados estão de Cristo. Pô, o cara não guarda a lei, não guarda sábado direito, nem nada, e quer impor para os outros guardarem. É a alma, é o espírito do judaísmo, né? Do judaizante, do farisaísmo hipócrita, né? Paul Washer diz que só existem duas religiões no mundo. Paul Washer esteve aqui no Brasil, pregou aí nas diversas igrejas, Assembleia de Deus, a igreja presbiteriana principalmente, né? Lá na Universidade Presbiteriana também, Marquezine, e várias outras igrejas, né? Ele já veio aqui algumas poucas vezes aqui no Brasil, eu já tive de ver, meu filho me passou algumas pregações dele, é muito bom, depois você vai lá, pesquise Paul Washer, muito bom mesmo. Então, Paul Washer, ele disse, só tem duas religiões no mundo, duas, e realmente tudo se resume em duas. Ele disse, aqui prega que a salvação é pela graça de Cristo Jesus, e aqui prega que a salvação é pelas obras. Então, junte islamismo, junte catolicismo, espiritismo, mormonismo, adventismo, jeovismo, né, budismo. Mesmo que algumas falem sobre graça de Deus, graça de Cristo, mas atrela a salvação à obra de alguma lei. É preciso guardar os mandamentos, é preciso guardar sábado, é preciso deixar de tomar café porque é pecado, né? Que a Ellen White diz. Os mormons também não tomam café, não tomam chá preto, né? Tem uma ala lá também que é vegetariana, é preciso fazer isso. Tem nada, olha, não existe. Olha, Augusto Nicodemos, ele disse, né, um homem de um exemplo maravilhoso, Augusto Nicodemos, e é uma referência também no seu conhecimento bíblico, né, no seu exemplo também, no seu testemunho de pastor evangélico presbiteriano. Então ele disse, olha, já pensou se alguém fosse salvo pelas obras da lei, né? Ou por fazer o bem, ou coisa assim similar? Vai chegar lá no céu, quando chegar lá, vai chegar para Deus, a primeira coisa que o cara bota a banca logo é dizer, ó, eu estou aqui porque mereço. Eu fiz por onde? Ia dividir sua glória com Deus. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ellen White afirma que precisamos cooperar com Deus para a nossa salvação. Que absurdo! Isso é obra de Satanás, pessoal. Isso é um atentado ao sacrifício, à graça salvadora de Cristo Jesus. A obra da salvação é uma obra exclusiva de Deus. Nós não temos parte mínimo do pensamento, num tio ou no i da nossa salvação. É por meio da fé. Aí o adventista diz, mas quem guarda os mandamentos de Deus? Pela fé nós guardamos, né? Pela fé nós guardamos os mandamentos de Deus, porque Deus nos vê pela fé, porque somos justificados pela fé em Cristo. Não é que nós não pequemos, não, porque se fosse realmente para guardar os mandamentos, significar não pecar. E quem é que não peca? A vida do cristão ela vai progredindo, vai se santificando cada vez mais, porque a santificação também é pela fé. Mas, porém, essa fé não tirou ainda a natureza pecaminosa de dentro de nós. Nós erramos aqui e acolá em muitas e muitas coisas. Depois eu vou fazer um vídeo aqui sobre a transgressão da lei, o que é pecado, né? A iniquidade. São os mandamentos de Deus, do Novo Testamento, da Nova Aliança. Que Deus abençoe, já passei um pouco do tempo, mas que Deus ilumine a cada um de nós e que creiamos realmente e estejamos do lado das igrejas, né? Porque não só existe uma igreja verdadeira, existem várias igrejas verdadeiras que são aquelas que pregam a verdadeira mensagem da graça somente a salvação pela graça somente em Cristo Jesus, por meio da fé. Isso é um dom de Deus, a graça e a fé. É um dom de Deus, ou são dom de Deus para a nossa salvação, é dado por Deus, é obra dele para nos salvar e também para nos santificar em Cristo Jesus. A maior prova disso foi lá na cruz do Calvário, quando o ladrão aceitou a Jesus Cristo e Jesus Cristo disse para ele, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem, ele morreu salvo, aquele homem, ele foi confirmada a sua salvação,
porque ele creu, somente ele creu em Jesus Cristo, ele foi justificado pela fé. Ali a maior prova de que nós somos justificados pela fé, por meio da graça, que não precisamos das obras. Outro tema a gente vai ver o papel das obras na salvação, mas não são obras da lei. Obras da lei é uma coisa e obras da fé é outra coisa. Que Deus nos abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo, a graça e a paz para todos.